Oi, vidas! O Vida não está aqui porque ele é um vacilão, não é? É, justamente. Então, mas não se preocupem, porque ele vai estar aqui a todo momento fazendo esses comentários que ele costuma fazer. Tá mais que certo. Vida Fazenda! Gente, então vamos lá. Começou mostrando a treta da Dai com a Tati. E mais uma vez, a Tati sempre voltando no assunto do Mussuzinho, aí contando que a Dai foi lá e dedurou o voto da Érica, e aí ficou aquele climão. Mas a gente já comentou sobre isso no vídeo de ontem, se você não viu, vai lá ver. Aí mostrou o Vitor falando mal da Tati, que a Tati é muito petulante, que ela não gosta de ouvir, e mostrou ele falando isso pro Bill, antes deles irem pra prova de fogo. Só que hoje mostrou o Vitor conversando com a Tati, falando: pô, Tati, eu já entendi o seu jeito, você é aquela pessoa que precisa falar, soltar, aí depois que você solta tudo, aí sim a gente vai conversar, porque minha esposa também é um pouco assim. Então você vê que pra uma pessoa ele fala de um jeito, pelas costas, e pela frente ele fica de outro. E essa conversa da Tati com o Vitor rendeu, porque a Érica tava no meio, mas a gente vai falar sobre daqui a pouco. O Thiago foi pra prova de fogo e perdeu. E aí, na hora de escolher alguém para levar pra baia, ele escolheu levar o Rico, o que acabou prejudicando ele. E o Thiago falou que levou o Rico porque o Gui Palestrinha, contou pra ele que o Rico tinha dito que se ele fosse levar alguém pra baia, ele ia levar o Thiago. Então o Thiago quis devolver ali, né, já que ele falou que me levaria, eu vou colocar ele. Só que o Thiago, ele não para pra pensar em jogo. Até começando com o MC Gui, depois ele falou: eu não consigo pensar nisso ainda. Será que você vai ter tempo pra pensar sobre isso? Será que ele vai ter tempo? Aí é fácil. Então, acontece que ele levar o Rico, ele acabou se prejudicando. Vai ficar menos pessoas na baia. Ele, o Vitor e a Aline. Então, se alguém tiver que puxar alguém da baia, provavelmente vai puxar ele. É, justamente. Aí começou a mostrar a treta do MC Gui com o Bill, que a gente comentou ontem também detalhadamente. Mas vamos resumir aqui porque mostrou no programa de hoje. A gente falou ontem que o MC Gui, ele meio que se enrolou na hora de contar. E realmente, na hora de contar na frente da pessoa, ele muda um pouco as frases. Porque o Bill falou pra ele que o Erasmo teve atitudes machistas e que ele deu um toque. Na hora do MC Gui passar isso pro Erasmo, ele falou assim: ele falou que você foi machista e ele foi te dar um toque. E tem muita diferença você falar que alguém teve uma atitude e falar que a pessoa é machista. A gente até aprende isso em comunicação, na hora que você está discutindo com o seu namorado, você não vai falar assim: você é um mentiroso. Você vai falar assim: você mentiu neste caso. Ou você não vai falar: você é um irresponsável. Você vai falar: neste caso, você foi irresponsável. Porque tem muita diferença você definir uma pessoa e você falar que a atitude dela foi errada. A gente sempre fala que a gente não pode julgar uma pessoa por uma atitude, por duas atitudes. A pessoa não se resume a algumas atitudes. Mas ok, vamos falar que o MC Gui começa a fazer essas coisinhas. Ele vai mudando as falas. E na hora que ele vai falar na frente da Érica, porque o Bill traz a Érica, porque o MC Gui falou pro Bill: a Érica falou que todos os homens da casa eram machistas. Aí o Bill: então pera lá, eu me incluo em todos os homens e eu vou perguntar pra Érica se ela tá falando isso. E ele avisou pra MC Gui que ia falar, e ele saiu, foi até o banheiro, encontrou com a Érica e chamou a Érica e falou: você falou que todos os homens? Aí foi. Além do Erasmo ir lá pra treta deles, porque o Erasmo queria saber o porquê que o Bill envolveu ele, a Érica também queria saber por que o MC Gui envolveu ela. E na frente da Érica, ele não falou a frase: todos os homens são machistas. Ele falou assim: ela falou que se sentiu acuada por todos os homens. E também é algo que faz grande diferença. Gente, eu lembro perfeitamente, a gente até comentou aqui no vídeo, não é, Vida? É, justamente. A gente até comentou aqui no vídeo que a Érica não usou a palavra machista no dia que ela foi fazer a indicação dela. Ela falou exatamente como ela se sentiu. Que ela se sentiu acuada, desrespeitada, olhares que não correspondiam e ela acreditava que isso era ser mulher. Ela não disse a palavra machista, mas deu a entender.
Só que todo mundo fica falando que ela falou a palavra machista. E ela não falou a palavra machista. Então tem diferença. Você falar como você se sentiu. Eu me senti acuada e eu acredito que é por eu ser mulher. Do que você dizer, você fulano de tal é machista e por isso que eu tô te indicando. Você fulano de tal teve uma atitude. E falar, você fulano de tal é tal coisa. Tem muita diferença. Só que na hora da briga, o pessoal já fala, porque ela me chamou disso, porque ele falou isso, porque ele falou aquilo. Não usa a palavra certa. E o Bill ficou muito bravo, porque falou, use as palavras certas. Mas nessa hora, cada um diz o que convém, né? E aí, como a Érica entrou no meio, já começaram a falar que a Érica tinha comemorado o Rico indicar o Bill. E a gente até perguntou no vídeo de ontem, se você não viu mais uma vez, vai lá ver, que se a Érica tinha comemorado ou não. E o VT hoje mostrou que a Érica comemorou o poder do Rico. Na hora que o Rico indicou o Bill, ela colocou a mão assim na boca, tipo, meu Deus, ela não comemorou a indicação do Bill. E ela estava certa, ela estava falando a verdade. Então, realmente, essa macharada tá entregando o prêmio pra Érica. Porque tá distorcendo o que ela falou, diz que ela fez uma coisa, ela não fez, vem o VT e mostra que ela não fez. Aí, nessa hora da discussão, o Vitor ainda fala, gente, só deixando bem claro que a Érica só indicou, a Érica não tirou ninguém, quem tira é o público. E é o que a gente falou aqui já, o Mussuzinho saiu, gente, eu acho que é mais porque ele era planta, mais porque ele era planta do que pela indicação da Érica, ou porque a Érica, como a Érica se sentiu em relação a ele. Porque é verdade, a Érica foi bundona indicar ele porque os outros rapazes tiveram mais atitudes de ficar falando mal dela, falando da liderança dela, mais do que o Mussuzinho até. O Mussuzinho foi o único que falou na cara dela. E eu acho que ela realmente teve medo de indicar o Bill, indicar o Erasmo, indicar o MC Gui e acabou sobrando pro Mussuzinho. Mas o Mussuzinho saiu mais por ser planta. Só que aí o MC Gui ficou putinho quando o Vitor falou isso. Ele, pô, cara, você não entende? Olha o que você tá falando. Porque isso meio, essa fala, querendo ou não, acaba apoiando o que a Érica diz. E aí eles não querem ouvir isso. O que eles querem dizer é que foi uma injustiça que a Érica fez. Foi uma injustiça, que a Érica tá errada. Porque o Mussuzinho ficaria, se não fosse a indicação dela, ele ficaria, lógico. Se ele não fosse indicada a Roça, ele ficaria, né? Óbvio. É, justamente. Aí teve a dinâmica lá, dinâmica pra ganhar dinheirinho, os merchan básico. E aí não mostrou, mas quem ganhou foi o grupo da Tati, do Gui, da Chata Botino. E na hora de resolverem dar o prêmio, só um do grupo podia ficar com o prêmio final, que era 10 mil. Aí o Gui começou, gente, eu acho que tem que dar pra quem não ganhou nada. Eu já ganhei tanto, fulano já ganhou tanto, fulano já ganhou tanto. E aí deram pra Chata, que foi a última que entrou e não tinha nada. E a Sol ficou esquerando a Tati, não mostrou. A última a jogar o dado foi a Tati. E aí ela ganhou 3 casas, ele andou 3 casas do Gui e eles ganharam. E a Sol falou assim, não, quem tinha que ganhar o prêmio era você, Tati. Foi por causa de você jogar o dado que vocês ganharam. A Solange adora dar uma esquerada, mas não mostrou isso, só tô falando aqui pra vocês. E aí mostra a treta do Rico com a Sol. O Rico tá lá brincando, lendo o manual da Baia, porque ele vai pra Baia e ele fala, deixa eu logo ler o manual pra não levar nenhuma punição. E aí ele começa a rir. Mas a Solange fica tão nervosa, que ela começa a dizer que vai processar o Rico. Aí ela fala que o Rico só quer audiência. Ela fala que você realmente tem que sair. E fala que o Brasil é pra tirar ele. Vocês vão tirar ele, Brasil? Brasil, vocês vão tirar o Rico? A Sol levanta do sofá de onde ela tá e fala assim, gente, me segura. Aí o Rico fala, te segura pra quê? Te segura pra quê? Ela falou assim, não, eu vou enfiar a mão na sua cara. Aí o Rico, você enfiar na minha cara? Ela falou que se fosse lá fora, ela já tinha enfiado. Ele falou, se fosse lá fora, quem ia enfiar a mão na sua cara era minha mãe. E a mãe do Rico fez até um vídeo falando que antes dela terminar de falar, ela já teria enfiado mesmo a mão na cara dela. E tá certo, né? Porque o homem não pode bater em mulher. Se agarra lá as duas mulheres, é melhor a mãe dele defender ele do que depois ele sair por errado, por embuste, por agressor de mulher. Ele falou certinho. E ela, por que a sua mãe? Você não consegue se defender sozinho? E hoje à tarde, a Sol conversando com a Tati usou uma expressão bem, assim, eu não sei, eu acho que não é certo.
Ela falou, deixa essa bicha pra lá. A gente sabe que os gays entre si, um pode até chamar um de bicha e tal, mas aí é entre eles, né? Um comentário desse, ainda mais nesse tom pejorativo, acho que é mais o tom, né? Não pegou bem, viu, a Tati falando. Aí a Solange fala que não é igual o Rico. Aí ele fala, você não é igual eu mesmo, você é pior, você é muito pior. Eu adoro as tiradas do Rico. E hoje, durante o dia, mostrou aqui no programa a Tati falando o tempo todo da Érica. E é nessa conversa que eu falei lá no começo pra vocês que ela teve com o Victor. Porque ela começou a falar com o Victor, e o Victor, aquela ladainha, eu já entendi qual é o seu jeito, você parece com a minha mulher. Aí a Tati falou assim, eu sou assim, e quando eu estou na minha razão, eu não deixo as outras pessoas que estão erradas falarem. Jogando indiretinha pra quem? Pra Érica, que tava ali sentada no sofá, com cara de boba, ficou escutando tudo que a Tati tinha pra falar, tudo de novo. Que foi injustiça, que ela foi uma bundona, que ela peidou por ter indicado o Mussuzinho, e a Érica escutando lá. Gente, eu não conseguiria, eu acho que eu ia, no mínimo eu levantei e falei, vai tomar no seu cu. Eu já me expliquei, você não quer aceitar? Vai pra lá, vai te catar. Não é mesmo, vida? É, justamente. Mas não, a Érica fica lá quieta e parece que dá mais razão ainda pra Tati. Porque quando a pessoa tá te atacando e você tá quieto, pra quem olha ao redor, parece que a pessoa tá certa, né? Você tá calado e você tá aceitando. E aí a Tati fala uma coisa assim, como que a pessoa usa uma palavra errada dessa, de novo, falando que a Érica falou machista, sendo que a Érica não falou. Ela falou como ela se sentiu. Aí ela fala, só que só você viu isso. Todas as outras mulheres da casa não viram isso, então é só você que tá sentindo isso. E ela ainda falou, não foram só os homens que achou você arrogante na sua liderança. Outras pessoas acharam você arrogante. Então essa é a justificativa da Tati pra achar que a Érica tá errada em pontuar aí o machismo que ela viu nos caras. E aí a Tati realmente não deixava falar. Na edição não mostrou muito, mas quando a Érica abria a boca, ela cortava e ficava, não é, Victor? Eu tô falando com você. Você tá entendendo como eu ignoro? A Tati disse que o voto dela é na Érica, a Érica também disse que o voto dela é nela, que ela não tem mais o que se explicar. E a Tati falava, pô, mas você já mudou? Tá vendo como toda hora você muda o seu discurso? Porque você disse que me admirava. Aí a Érica falou, eu te admirava lá fora, como cantora, como MC, como profissional. Aqui dentro a convivência é outra. E é realmente, né? Realmente ela tá certíssima nisso daí, não é? Tá mais que certo. Tá certíssima. Por quê? Eu estava esperando uma outra coisa da Tati, mas a Tati acho que ela tá pesando um pouco. Tudo bem que ela tem a ideia dela ali, e quando você vê até o raciocínio dela, ela tem uma certa coerência, mas ela tá pesando um pouco na mão e tá entregando o prêmio pra essa Érica, que todo mundo via como planta. Inclusive nós nesse canal já chamamos ela de planta, mas os machará da Tati, a Sol, falando dela, acabou levantando ela. Aí mostrou depois o Victor falando que a roça vai ser, o fazendeiro vai indicar o Rico, depois o mais votado vai ser a Érica e a Érica puxa o Thiago. Ele tava falando isso pra Milady e também não mostrou. Mas nesse momento ele pediu pra Milady não dar o poder pra ele, que ele não queria o poder. E a Milady ainda fala assim, não, se eu tiver que dar, eu vou dar, não é você que manda, deixa que no meu momento eu vou ter que decidir. Ela fala daquele jeitinho dela, mas ela deu um chega pra lá, tipo, não é você que vai dizer pra quem eu vou dar o poder. Aí, enquanto a Tati ainda estava falando lá com a Érica, com o Victor, mostrou lá do outro lado a Dai falando da Tati pro Thiago. E aí o Thiago fala baixo pra não arrumar confusão. Gente, eu não entendo a Dai. Porque mostrou a Dai hoje na edição falando lá pro Erasmo, Erasmo, já deu esse negócio de chamar de machista, eles estão querendo te queimar. A Dai, ela é um pouco falciane, vocês não acham? O que vocês acham? Porque ela passa o dia todo abraçando a Érica, chamando a Érica de Barbizinha, a Érica chama ela de top model, mas ela fala essas coisas por trás, da Érica, do Rico. Então eu acho que a Dai acaba se queimando nesses pontos. Faltou o momento final, porque a Tati, depois de ter mandado ela direto o dia todo pra Érica, ela tá conversando lá no quarto, a Érica tá se maquiando num canto e ela tá conversando com a Sol que elas têm que avisar o Thiago que talvez o Thiago seja puxado. E elas queriam que a Valentina fosse contar pra ele que talvez ele fosse puxado. E aí a Valentina entra no quarto e fala que não gostaria de falar, que se a Solange quisesse, ela mesma poderia falar com ele.
E a Érica já entende que é uma indireta pra ela, porque realmente é, se alguém fosse puxar o Thiago nesse cenário, seria a Érica, realmente. E aí ela entende que seria uma indireta pra ela e já fala, ó, se vocês quiserem eu mesmo falo que é com o Thiago, porque aí não fica esse disse-me-disse. Aí a Tati, que é, menina? Ninguém tá citando seu nome, não. Você tá maluca? Aí não mostrou, mas depois disso a Érica sai, chama a Valentina e as duas ficam conversando muito tempo. Elas choram. E depois disso, até a Tati falou assim, não sei se dá pra confiar tanto na Valentina, porque ela tava lá conversando com a outra, saiu chorando. Não sei até que ponto dá pra confiar. Então lá fica todo mundo assim, confia e não confia, confia e não confia. Bom, gente, foi isso, porque o final de semana teve muita treta, teve muita confusão. A gente já fez o resumão ontem, se vocês não viram, vai ver. E hoje, mais que a edição mostrou alguns detalhes que, inclusive, eu não tinha visto, mas as coisas que eu vi que não passou na edição, eu também falei aqui com vocês. O Vida não tá aqui? Justamente. Mas vamos lá. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau, tchau.